Então levantou ali um altar e chamou o altar Israel. Chamou aquele altar Deus, o Deus de Israel. Todo ser humano precisa de um compromisso pessoal com o Criador. Não adianta apenas ter bom caráter. Não adianta nem mesmo ser membro de uma igreja apenas. Não adianta praticar boas obras. Não adianta apenas ser filho de crente. Não adianta participar de lutas sociais. Todos nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa necessidade, a nossa dependência do nosso Criador e nos curvar a Ele. Essa atitude é pessoal, é minha, é intransferível. A grande pergunta que todos nós temos que responder é a seguinte: Jesus Cristo é meu Senhor? Note que não basta que Ele seja Senhor da igreja, Senhor dos meus pais, Senhor da minha família. O pronome possessivo, meu Senhor, meu dono, meu Deus, é enfatizado. Eu vivo para agradá-lo. É incoerente chamá-lo de Senhor e viver como se eu fosse o Senhor. Estamos nessa noite analisando e trabalhando mais um episódio da vida de Jacó. Como a vida de Jacó é um tanto entrelaçada, nós vamos ter um grande exercício de Bíblia hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ler bastante, mas eu acho que o Senhor vai falar muito diretamente ao seu coração nesta noite. Eu me preparei bastante, considerei, eu acho que tem uma linha de pensamento muito clara para compartilhar com vocês, a pessoalidade de Deus. Quantos têm a letra sagrada? Ergam-na, a esmagadora maioria. Ótimo. Se você não trouxe a sua Bíblia, você estará em maus lençóis hoje à noite, vez que você não vai poder acompanhar muito do que nós vamos tratar nesta noite. Se você trouxe, tenho certeza você será abençoado. O texto gancho está em Gênesis 33, 20. Gênesis 33, 20. Apenas uma linha, mas de uma profundidade tremenda. Então levantou ali um altar e chamou o altar Deus, o Deus de Israel. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: amém. Quando examinamos cuidadosamente a vida de Jacó, descobrimos, para nossa surpresa, que Jacó somente se apropria de Deus depois de muita pancada, depois de muita luta, depois de muito sofrimento, depois de grandes tribulações e várias provações. Essa apropriação, meu Deus, o Deus de Israel, meu Deus, se dá apenas depois daquele épico encontro com o anjo do Senhor no val de Jaboque, que nós já tratamos aqui da última vez, Gênesis 32, 21 a 31. Tendo ficado manco, tendo ficado aleijado para o resto da vida, Jacó invoca pela primeira vez na sua existência, não apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas o Deus de Israel,
o meu Deus. O meu nome é Israel, o Deus de Israel. Pela primeira vez no texto que nós lemos e que está servindo como referência para nortear os nossos pensamentos. Gênesis 33, 20. Edificou um altar e lhe chamou Elohé Israel, o Deus de Israel. Após mais de 20 anos na escola do Senhor, na escola de luta, de aprendizado, de sofrimento, na escola moldante do Senhor, finalmente, o Deus dos seus antepassados se torna o seu Deus. Uma paráfrase do texto que a gente leu, da linha, seria: naquele lugar, ele levantou um altar para prestar culto ao Deus de Jacó, ou ao seu Deus. Uma paráfrase dizendo a mesma coisa, mas com outros termos. Se voltarmos ao início da vida do patriarca, eu queria que você voltasse lá para o começo da vida dele, lá em Gênesis 27, a gente vai caminhar juntos um bocado hoje à noite. Vem comigo para Gênesis 27, o contexto da enganação da mãezinha Rebeca com o predileto, que tramaram passar para trás Isaac já cego. Vocês conhecem o episódio? Gênesis 27, 18 a 20, naquela enganação engendrada por Rebeca, lemos que veio Jacó a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, matado a caça e trazido para ele. Levanta-te, pois, senta, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa tu achastes, meu filho, a caça para matar? Respondeu ele: porque o Senhor, o teu Deus, o Senhor, mandou a caça ao meu encontro. É a primeira referência direta que Jacó faz ao Deus do céu. E ele chama a Deus o teu Deus. Depois de algumas semanas, depois do encontro pessoal de Jacó com Deus, semanas não, possivelmente meses depois, quando fugia da fúria do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, por ele ter roubado a primogenitura e ter roubado a bênção. Então, Rebeca, mãe de ambos, envia Jacó à distante cidade de onde ela viera, Padã Arã, para que ele passasse ali um tempo, até que seu irmão, em linguagem bem popular, esfriasse um pouco a cabeça. Gênesis 27, 41 a 45, olha aí: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera isso, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de te matar. Ouça, pois, o que eu te digo, meu filho: foge imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fica com ele algum tempo, até que passe o furor do teu irmão. Quando teu irmão não estiver mais irado contra ti e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscar-te. Nesse contexto aí de fuga, de medo, o Senhor se revela pela primeira vez a Jacó. Porém, notamos que, longe de reconhecer o Deus de seus pais como seu Deus, o interesse de Jacó é somente por proteção
e por coisas materiais. Lemos da sua partida e de seu sonho em Gênesis 28, 10 a 22, um texto muito importante, porque em Betel ele voltaria 21 anos depois. No meio daquela fuga, 28, 10 em diante, Jacó partiu de Berseba, onde morava seus pais, e foi para Harã, na Mesopotâmia, onde morava Labão. Chegando a determinado lugar, que não se sabe qual é, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a ti e a teus descendentes a terra na qual tu estás deitado. Teus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti e da tua descendência. Daqui viria Jesus. Olha que promessa preciosa, olha que linha preciosa. Todas as nações, não apenas judeu, mas todos os povos, é prometido naquela noite a Jacó, e por isso que nós fomos alcançados. Todas as nações do mundo serão abençoadas através do teu descendente, de ti. Estou contigo, cuidarei de ti onde quer que vás, e eu te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Teve ele medo e disse: terrível, este lugar não é outro, senão Betel, a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar. Então Jacó fez um voto dizendo, aí está aqui a materialidade dele: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele será, se ele fizer isso, ele será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Essas passagens do Antigo Testamento, principalmente Gênesis, tocam muito no meu coração. Eu acho que daria, isso não está nada no script do que eu falei, mas me veio à mente. Eu acho que isso daria um filme assim tremendo, uma montagem de um filme, parece um épico, essas caminhadas, essas peregrinações. Cerca de 20 anos depois do que nós acabamos de ler, aliás, 20 e poucos anos depois desse episódio, Jacó resolve fugir. E aí a gente avançou no tape bastante, para frente. Jacó resolve fugir da presença do seu sogro Labão, depois de 20 anos de sofrimento, debaixo do tacão do seu sogro. Lemos em Gênesis 31, 5, que apesar das muitas provações, Deus ainda não era o seu Deus, mas continuava a ser, abre aspas, o Deus de meu pai. Para melhor entendermos, vamos ler Gênesis 31, de 1 a 5, avança aí, uma página na tua Bíblia. Jacó ouviu falar que os filhos de Labão, os cunhados dele, estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à nossa custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era como antes.
E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de teus pais e de teus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude de vosso pai comigo não é a mesma, mas o Deus do meu pai, ainda não é o Deus dele, é o Deus do meu pai, tem estado comigo. Jacó foge, e seu sogro Labão alcança vários dias após a sua fuga, e eles têm um diálogo bastante ríspido, principalmente da parte de Labão, que chega a ameaçar o seu genro de potencial morte. Gênesis 31, 29. Em meio à desavença, em meio a um diálogo tenso, lemos que Jacó outra vez ainda não se refere a Deus como seu Deus. Ele diz: o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Lemos isso, lemos essa resposta em 31, 38 a 42. Diz ele está respondendo: 20 anos estive contigo, tuas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só carneiro do teu rebanho. Eu nunca levava para ti os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na tua casa. Trabalhei para ti 14 anos em troca de tuas 2 filhas, e 6 anos pelos rebanhos. 10 vezes tu me alterastes o salário. Se o Deus do meu pai, se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente tu me despedirias de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento, o trabalho de minhas mãos, e na noite passada ele manifestou uma decisão. Deus tinha dado um sonho a Labão na noite anterior, para que ele não passasse a família do seu genro no fio da espada. Então, quando nesse momento aconteceu, ele estava mais contido. Mas é interessante que, apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, de todas as provas, de todas as turbulências da vida, ele continua chamando Deus, a quem ele pensa que o protege, o ama, ele continua chamando do Deus do meu pai. Finalmente, os 2 trapaceiros, Labão e Jacó, por sinal, Jacó encontrou um páreo. Se ele era um trapaceiro, ele encontrou outro, à altura, na figura do sogro. Finalmente os 2 chegam a bom termo, depois de fazer um juramento envolvendo o genro e o sogro. Lemos a parte final de um pacto que eles fizeram em Gênesis 38, 51 e 53. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e ti. São testemunhas de que eu não passarei para o lado de lá para te prejudicar, nem você passará para o lado de cá para me prejudicar. E aí ele jura como pagão que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, eram todos pagãos eles. Julguem entre nós. Quando ele terminou de falar, Jacó então jurou pelo temor de seu pai, Isaque. É interessante, a gente conversou rapidamente, penso que 2 quartas-feiras atrás, sobre o título que o Deus de Isaque recebeu, o Deus do temor. Isaque devia ser um homem cheio do temor de Deus. E que coisa preciosa para nós pedirmos, para que o Senhor nos encha do seu temor, para que possamos caminhar mais santa, justa e piedosamente. Ainda algum tempo depois, e nós estamos varrendo o texto e lendo todas as instâncias em que Jacó fala sobre Deus. Ainda mais adiante, depois da severa ameaça de vida, Jacó roga a Deus que o livre da vingança de seu irmão Esaú,
que vinha vindo ao seu encontro com um exército de 400 homens. Aterrorizado, o patriarca ora em Gênesis 32, olha aí, 9 e 11, em meio a muito temor. 32, 9, então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que me dissestes, volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei prosperar. Não sou digno de toda a tua bondade e lealdade com que tens tratado a mim. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Ele era pobre, não tinha nada 20 anos antes. Quando atravessei o Jordão, tinha apenas este bordão. Mas agora possuo 2 caravanas. Imagina-se que ele devia ter mais ou menos 5.000 cabeças. Era um universo de riqueza enorme, servos, servas, jumenta, camelo. Só de presentes ele deu para o seu irmão 550 cabeças, imagina. Quando atravessei esse Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, quanto as mães e as crianças. Por fim, Jacó tem um solitário e misterioso encontro com um homem, em Gênesis 32, 24, quem ele reputa ser o próprio Deus. Daí Jacó ter dito em 32, 30, depois desse encontro noturno, ele diz: Jacó chamou aquele lugar Peniel, a face de Deus, Peniel, pois disse: vi a face de Deus, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Em meio à enorme agonia e dor, o confronto sagrado deixa o patriarca aleijado fisicamente e espiritualmente mudado. Sua mudança física, nós lemos em 32, 31 a 32, uma cena belíssima. Eu estava meditando nessa cena aqui, depois de uma noite infernal, uma noite de medo tremenda, em que ele atravessou todos os seus bens, atravessou todas as suas manadas, no pequeno córrego de Jaboque, atravessou sua família, a esposa Lia, Raquel, Bila, Zilpa, os 11 filhos, servos, servas, e diz que ele voltou para a terra e ficou só. E ali, em meio à solidão e em meio a trevas, se agarrou um homem com ele, e ele lutou noite adentro, pensando que estava se agarrando com o próprio Deus, como ele diz. Oséias, nós vimos aqui na última pregação que Oséias, se eu não me engano, 13, 3 e 4, diz que é o anjo do Senhor que está ali encarnado naquela figura misteriosa. Mas a cena que eu acho linda é que depois daquela noite inteira de luta, eu imagino lavado de suor, exausto e tendo deslocado a coxa, manco, ele sai no nascer do sol manquejando de Peniel, e a sua vida foi para sempre mudada. Ao nascer do sol, olha que cena linda, 32, 30. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido, o anjo tocou e rebentou, então ele tinha que ir com a perna pendurada com auxílio de uma bengala. Espiritualmente, o patriarca é transformado neste encontro. Ele passa de Jacó para Israel. Ele passa de enganador para príncipe de Deus. Ele passa de trapaceiro
para lutador com Deus. Ele passa de ladrão para valente do Senhor. Jacó, o enganador. Israel, o príncipe de Deus. A consequência espiritual mais profunda e o mais importante de tudo que a gente tem para falar hoje à noite é que depois desse encontro, Deus não é mais apenas o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, como nós lemos, mas agora Ele é o seu Deus, o meu Deus, Deus de Jacó, o Deus de Israel. Lemos essa verdade em 33:20. Tão logo Jacó fixa residência em Canaã, diz o texto, ele levanta um altar e o chamou pela primeira vez, Eloé Israel, Deus, o Deus de Israel, o meu Deus. Cerca de 21 anos antes, Jacó havia feito um voto, dizendo, lembram? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 21 anos antes, agora ele chama Deus de o seu Deus. Todo ser humano precisa de um compromisso pessoal com o Criador. Não adianta apenas ter bom caráter, ser filho de crente, praticar boas obras, ser membro de uma igreja, participar de atividades variadas. Todos nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, como o manco Jacó, a nossa necessidade, a nossa dependência. Ele dependia de uma bengala para andar e nos curvar ao nosso Deus. Essa atitude é pessoal, é intransferível. Em termos atuais, em termos de hoje, em termos pós-Cristo, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: Jesus Cristo é meu Senhor? Observe o pronome possessivo meu, meu dono, meu Deus. Vivo eu para agradá-lo? É incoerente chamar Jesus de Senhor e viver como se eu fosse o Senhor. A grande ambição de um pai ou de uma mãe deve ser com que seus filhos sejam regenerados, compromissados pessoalmente com Cristo. Deve ser possível identificar um momento de separação entre antes e depois. Eu posso determinar esse momento na minha vida, dezembro de 1990. Então a minha vida está dividida em dois momentos: tudo que veio antes de dezembro de 1990 e o que veio depois disso. Eu não passei a ser membro de uma igreja, não, sempre fui, mas um compromisso, um arrependimento sincero e um compromisso e uma mudança aconteceu. Você consegue identificar isso na sua vida? Pode ser o momento que você levantou a sua mão, houve de fato uma mudança real. Pode ser isso. Pode ser que você recebeu a Cristo, mas você andou tropeçando, e aí então, rapidamente, você se firmou. Você lembra de um momento que você se reconciliou, mas há uma diferença. Todos deveríamos ser capazes de identificar um momento em que Deus é o Deus do meu pai, é o Deus da minha família, é a tradição que eu sigo, é a igreja que eu frequento, e o momento, ponto em que Deus é o meu Deus, é o meu Senhor. A grande ambição de um pai ou de uma mãe deve ser com que seus filhos sejam compromissados com Cristo. Não podemos descansar enquanto não tivermos certeza que os nossos filhos nasceram outra vez e foram
regenerados pelo Espírito. Note que o senhorio de Cristo não implica em perfeição, não. Implica apenas em uma decisão de dar as costas para o passado, de romper com meus pecados, me arrepender da minha rebeldia, da minha soberba, da minha arrogância, da minha independência, e em segundo lugar, viver para Cristo, para o seu louvor, para a sua glória. Noutras palavras, é necessário, abre aspas, levantar um altar no meu coração e chamar Deus, o Deus de David Bowman Heiker. Você, pessoalmente, você no seu coração, quando nós formos julgados diante do trono, a nossa mãe não vai nos ajudar, o nosso pai, o diácono da igreja não vai poder fazer nada por nós. As pessoas, o esposo, o filho, a filha que te ama, não vai poder te ajudar de forma nenhuma, tu estarás sozinho, e será você diante de Deus. Por isso que precisa haver da sua parte, da minha parte, um compromisso, no qual um altar é erigido, e Deus, o meu Deus, é adorado. Esta decisão, obviamente, para repetir, não significa que uma vez que eu decidi, eu serei perfeito. Imediatamente após esse encontro transformador em Peniel, Jacó, pasmem, falha outra vez. Como é que é, pastor Raik? Exato. Não é parecido conosco? Não é parecido conosco? Imediatamente após esse encontro épico, esse encontro belíssimo, Jacó falha outra vez. Olha aí, Jacó começa a fazer acepção de pessoas, cretinamente, por causa do perigo que se aproxima, ele coloca os bandos na ordem de menos amor para mais amor. Ele coloca na frente para encontrar Esaú e seus exércitos. No caso, se vai matar, então vai matar de quem eu menos amo para quem eu mais amo. Ele coloca na frente Zilpa, serva de Lia, Bila, serva de Raquel, em seguida Lia e seus filhos, e por último a queridinha Raquel e José. Falhou aí, fazendo distinção dentro da sua própria família. 33, de 1 a 3, olha aí. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Está aqui, colocou as servas e seus filhos à frente, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Não precisa dizer que ele estava apavorado, mas ele fez acepção de pessoas, acabou de encontrar com Deus e falhou. Adicionalmente, vemos uma outra falha deste homem de Deus. Ele engana, não é possível, ele mente a Esaú. Ele mente de novo a Esaú. Após aquele encontro que Esaú se lança no pescoço de Jacó, e eles então choram, depois de 20 anos sem se ver. Esaú então diz, Gênesis 33, 11, vamos seguir em frente, eu vou te acompanhar. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue a meu senhor em Seir. Seir é onde Esaú morava. Ele está dizendo que ele vai para Seir, onde seu irmão morava. Esaú então
sugere: permita-me então deixar alguns homens, deixar alguns soldados aqui do teu lado para te escortar, para ir te ajudando nesta difícil empreitada. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido por ti já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote. Ele tinha dito que ia para onde o irmão estava, mas ele não foi. Está aqui a adversativa. Todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Eu queria a companhia, ainda havia muito temor, ele não queria a companhia de Esaú. Mentiu o irmão. E quão comum é esse tipo de atitude? Estas falhas mostram que ficaram imperfeições no caráter de Jacó, que ainda necessitavam de aperfeiçoamento. Isso acontece conosco frequentemente, não é mesmo? Temos um encontro, louvamos ao Senhor aqui, exaltamos, e aí sai no trânsito ali, eu perco a calma com o camarada que me fecha, me aborreço. Acontece com todos nós. Temos um encontro maravilhoso, quem sabe em casa, ali estamos lendo a palavra, mas de repente pensamos alguma coisa errada ou impura, quem sabe nos aborrecemos, respondemos mal a alguém, depois de ter um momento precioso com o Senhor. Isso mostra a nossa fragilidade. Deus, porém, não espera perfeição, Ele espera sinceridade. Embora imperfeitos e pecadores, que o nosso maior desejo seja agradar Deus em tudo, fazendo dele de fato e de verdade Eloé Israel, Deus, o meu Deus. Amém? Que esse Deus seja o teu Deus, em nome de Jesus.